No nosso mundo, faz parte do dia a dia notícias que mostram a capacidade das pessoas em fazer o mal, seja para pessoas próximas ou distantes. Causar dor e sofrimento para uma pessoa não é nada demais. E se ela precisar, ela vai te ferir novamente. Ela não vai pensar duas vezes. Tudo pela ganância, ego, inveja, tudo por não ser um humano de verdade. E uma profecia foi escrita, de que a partir deste mal, um outro ainda pior nascerá, um que corrompe os fracos e os tornam verdadeiramente quem são. Se tocado pela criatura nascida dos sentimentos mais podres da humanidade, sua humanidade é retirada, e então só restará uma casca vazia que preza a violência. Agora, em um mundo onde ser tocado por uma entidade é o ponto final da sua vida, como evitar, ou melhor ainda, como sobreviver ao demônio Lilith no filme Não Solte? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para também receber os novos episódios. De toda forma, aproveite o episódio e então, como sobreviver a Lilith no filme Não Solte. O filme Não Solte está disponível na Prime Video. Bom, existem algumas regras para que você sobreviva nele, e de longe eu acredito que ele seja um dos cenários mais problemáticos para você sobreviver, e o motivo é simples: a criatura que o cerca, ela é uma entidade, e ela é sorrateira, então ela pode decidir se aparece ou não para você. Ela vai fazer jogos psicológicos, e em meio a dúvidas você pode acabar se perdendo e acabar por no fim ser tocado e perder a sua humanidade. Por isso você deve se manter firme para poder seguir com a sobrevivência no filme Não Solte. Basicamente, você não pode ser tocado, e isso abre um oceano de possibilidades e ideias, das quais a maioria termina com: como raios eu vou me manter longe dessa criatura o tempo todo? Essa é a questão. Você não vai. A entidade ficará próxima a você sempre que possível, e ela vai te tentar de inúmeras maneiras, como por exemplo, tomar a forma de pessoas próximas a você, imitar seres humanos pedindo ajuda, tomar a forma de animais e todo quanto tipo de coisa que exista. Tudo para que você seja atraído. Então, como no filme, existe um modo de manter ela do lado de fora, permitindo que você, por exemplo, durma e fique seguro. E é na construção da casa. E quando eu digo construção, não é literalmente subir as vigas e fazer uma casa do zero, mas sim a construção da sua fé nela. O filme ele é uma grande analogia a demônios, Lilith, religião em geral. Então muita coisa acaba sendo relativa de acordo com a fé de quem assiste e também de quem está me escutando. Mas eu acredito que, se tratando de algo ruim, um demônio, por exemplo, toda e qualquer fé em geral que vai contra esse ser acaba servindo para te manter seguro. Até acho que é por isso que o filme não adentra muito em caráter religioso específico, ele acaba sendo mais abrangente. Bom, no filme eles tiveram uma visão, né? A mãe da personagem principal teve uma visão de que o mal nasceria. Então eles construíram uma casa do zero e nas paredes do lado de dentro esculpiram partes da Bíblia e orações em suas paredes. Como se já não bastasse, eles ainda rezavam constantemente abençoando a casa. Então já dá para entender como você basicamente vai sobreviver no filme Não Solte de forma, eu diria que eficaz. Só que eles tiveram tempo. Se você tivesse tempo para construir a casa, julgando que você saiba construir uma casa, tudo bem, não teria problema, serviria na mesma situação. Mas eu acredito que, se você não tivesse tempo, ainda assim você conseguiria ter a proteção. Se você escrever nas paredes algumas partes da Bíblia, algumas orações e, o mais importante, rezar constantemente para tornar a casa algo puro e livre do mal, é para que tenha o mesmo efeito, já que não é sobre a casa em si, mas sim a fé que você tem nela para gerar essa proteção. Então, no filme é dito que o mundo acabou, como se um apocalipse tivesse sido iniciado por conta da entidade. O que acaba não sendo verdade, é mostrado no final,
mas eu quero considerar o pior cenário possível para tornar as coisas mais difíceis. Então vamos considerar que o mundo acabou. Como seria então para conseguir recursos, já que tecnicamente a casa te protege, mas e o lado de fora? E é aí que entra a sua criatividade, e no caso do filme também, e você vai poder expandir isso da maneira que quiser. No filme, eles possuem cordas, das quais elas ficam amarradas dentro de casa, e eles também rezam e colocam sua fé na corda, assim como na casa. A corda ela não tem símbolos religiosos ou algo religioso nela, ela apenas é uma extensão da casa e funciona como a casa. Então você vai ver o mal, o demônio vai estar ali do seu lado, mas ele não poderá te tocar. É até dito que se ele te tocar e você ainda tiver com a corda, não tem efeito, o que acaba sendo bem criativo. Eu me refiro à parte da corda, não do demônio não poder te tocar. E você pode usar isso de N maneiras para se adaptar. Então vamos supor que você mora em uma casa ou apartamento, dificultando ainda mais. Indiferente, porque em ambos os casos vai ser muito difícil você ter uma corda, e quem dirá uma corda grande e forte o suficiente para você poder sair por aí e ela não estourar na primeira coisa que encostar. Então você poderia iniciar essa saída em busca de recursos, por exemplo, amarrando lençóis e roupas. Amarrando-os um a um, você vai conseguir criar uma espécie de corda permitindo que você saia de casa e até você consiga uma corda de verdade. Mas é importante lembrar que a casa ela não está imune a danos. E com danos eu me refiro a danos causados por você mesmo, em acidentes ou até mesmo outras pessoas. E se a casa for muito danificada, ela perde a proteção. E nesse caso, o demônio, a Lilith, ela consegue entrar. Então, para ser honesto, toda essa conversa sobre abençoar algo, tornar algo próximo ali ao divino, para a sua proteção, me fez questionar se não seria possível fazer o mesmo com outras ferramentas, para que, em alguma hipótese, você pudesse lutar contra o demônio. Apesar de não ter referência alguma sobre isso no filme, dá para se chegar à conclusão de que é possível. Pense que seu vilão nessa sobrevivência, obviamente, ele é um demônio. De certo ponto, é um ser que ele está em uma dimensão diferente da sua. Ele supera você na maioria das características e possui habilidades sobre-humana. Mas ainda assim, como por exemplo ele podendo voar, se transformar em animais, mesmo com todas essas habilidades, ele não consegue entrar na casa. Seu corpo, por mais que fuja totalmente do conhecimento humano, é impedido de adentrar ou sequer te tocar quando está com a corda. A questão é, se eu fizer o mesmo, por exemplo, abençoar, colocar marcas religiosas, orações, em um objeto que pudesse servir como uma arma, eu não conseguiria feri-lo? E eu acredito que sim, porque já que sua natureza responde de uma maneira quando colocado à prova perante a casa e corda, por que eu seria diferente com um objeto? Então, já que a casa seria como uma parede sem portas para ela não conseguir entrar, uma faca também seria algo que o corpo dela não seria resistente, o corpo dela, do demônio, não teria uma proteção, seria como um humano normal. É uma teoria? Sim, é uma teoria, mas passa mesmo assim. Em algum momento de necessidade que você não tenha mais como, por exemplo, fugir, vamos supor, sei lá, o demônio acabou te pegando, a corda foi rompida e você acabe tendo esse objeto junto a você, já que você não tem nada a perder, não custa nada tentar usar ele para se proteger. Se ele funcionar, ótimo, você acabou com o seu problema. Se ele não funcionar, bom, de qualquer jeito você já ia ser pego, então não custa nada. E outra coisa interessante, ainda falando da casa, é que obviamente a entidade ela não pode entrar, mas pessoas que foram tocadas sim. Então, em uma realidade onde o mundo acabou e você sobrevive, você não tem que lidar só com a presença da entidade, mas também você vai ter que lidar com as pessoas que ainda estão lá fora, que foram tocadas e estão com sede de violência. Então elas vão estar tentando a todo custo te fazer mal. Então nesse caso,
Fazer barricadas é uma ótima ideia. E se restar alguma dúvida sobre a pessoa estar ou não com a humanidade intacta, tanto pessoas que foram tocadas quanto a entidade, se elas forem colocadas diante de provações de fé, como por exemplo uma oração, elas mostram a sua verdadeira natureza. Então tenha isso em mente, que é muito útil. E é importante dizer que ao tocar as pessoas, no filme é dito que elas são possuídas. Mas na minha concepção, e acredito que na concepção geral, a possessão é quando o demônio ou a entidade em si, ela entra no corpo da pessoa. Então a entidade está ali, é como se ela literalmente possuísse o corpo da pessoa. No filme é mostrado que ao tocar a pessoa, ela perde a humanidade, só que a entidade ainda continua vagando por aí. Então não é exatamente uma possessão. Ela remove características humanas, como amor e empatia. Então, se por algum acaso você mata o demônio, essas pessoas elas ainda continuam no estado que o demônio as deixou. Então, elas continuam sendo um perigo. Então, não é exatamente uma possessão. Então, em um momento mais à frente e pacífico, você vai ter que entender que recursos vão faltar. Até o momento você poderia conseguir comida de forma fácil indo nas casas ao lado, apartamentos vizinhos, ou se estivesse na natureza você conseguiria caçar alguns animais. Mas a comida nas casas acabam e os animais migram. Ainda mais se você os caça muito, eles acabam simplesmente abandonando a região. Então por isso é necessário juntar materiais para construir um local protegido das adversidades temporais. Resumindo, você vai criar estufas. A entidade, ela não interage com o plano físico, então ela não vai estragar a sua plantação. No filme, o maior problema apresentado não foi nem a entidade, mas sim a fome. Eles até tinham estufas, mas por algum motivo, quando mostrado, estava tudo morto lá dentro, então elas não eram utilizadas. E eles dependiam totalmente da caça como recurso. E que por motivos de época do ano, né, de estações, os animais eles acabaram migrando, acabaram se escondendo, ou até mesmo pela caça extrema deles, eles acabaram não achando mais animais. E aí fez com que eles acabassem por tomar algumas atitudes drásticas no filme lá de consumir o próprio pet. Então, eu não posso dizer quanto isso fora do Brasil, mas aqui, dependendo de onde você morar, cada canto que você olha tem uma árvore frutífera. Então, sementes e até a criação de animais não é um grande problema. Talvez animais seja mais difícil porque exige um manejo e como a sua locomoção é limitada, fica um pouco mais difícil, mas ainda assim é um meio possível de ser realizado. Então, um dia, de todo modo, é bem possível que acabe falhando o sistema de distribuição de água. O que é um pensamento a longo prazo, mas ele deve ser pensado. Então, coletar a água da chuva, fervê-la antes de consumir, vai ser sempre uma opção. Então, sempre se vista com roupas adequadas para os diferentes tipos de lugares que você vai. Afinal, ainda existem animais perigosos e outras circunstâncias que você pode acabar se ferindo. Pratique exercícios porque tudo vai depender de você. Então você vai ter que ter a força necessária, mas ainda mais importante que isso, praticar atividades físicas faz com que seu corpo fique saudável. E julgando em uma realidade que você não tenha mais ninguém a recorrer, médicos não vão existir. Então é necessário que você fique saudável, porque se você ficar doente, aí o problema se torna ainda maior. Então, como eu disse, o filme ele é uma grande analogia religiosa. Eu notei que muitas pessoas interpretaram de diversas maneiras, até fugindo dessa questão religiosa, mas de uma forma mais detalhista, você nota detalhes que fazem diferença na concepção da obra. Então, por exemplo, o demônio ele sempre está ligado a uma cobra. Se ele está na forma humana, é possível notar traços como alguns pedaços da pele do corpo da pessoa que são de cobra. A língua, em muitos momentos, quando ela fala, ela também fica com a língua para fora, sendo uma língua de cobra, né? Não é uma língua humana.
E na sua forma original, como se não desse para notar esses detalhes, é uma forma híbrida de cobra e humano, parece muito a Medusa, né? Então, e toda essa tentativa de mostrar a verdadeira natureza dos humanos, tentar ele, meio que transformar eles em rebeldes quanto à crença inicial, por exemplo, imposta pela mãe, remete muito a Lilith, né? Presente em diversas mitologias, mas com características muito parecidas em todas. Então, é importante lembrar que, independente dela tentar persuadir as pessoas e, por exemplo, aparecer para apenas uma delas, as interações dela com a natureza podem ser ouvidas por todos. E isso acontece bem no começo do filme, onde a mãe está do lado de fora de casa e o demônio atrai ela com sons de sapos, como se eles estivessem assim, muito alto, ensurdecedor. E a mãe sai do lado de fora e quando ela chega lá, os sapos ficam em silêncio e a criatura tenta pegar ela. Na mesma noite, ou foi na manhã seguinte, as crianças elas comentam isso, que os sapos estavam muito barulhentos durante a noite. Então, apesar dela ter como opção não aparecer para certas pessoas, essas interações, não sei se é de forma proposital, mas elas acabam sendo ouvidas por aqueles que ainda estão ao redor e que não são o foco da atenção do demônio. Mas antes de finalizar, esse mesmo assunto de poder abençoar a casa, objetos, me surgiu o questionamento se também seria possível abençoar uma pessoa, ou ela ser imune de algum modo. E eu acredito que tem essa possibilidade, mas é muito difícil, principalmente para adultos, já que você já teria visto muitas coisas, já teria sido influenciado de muitas maneiras, impossibilitando uma pureza. Mas não quer dizer que seja impossível. No filme, um dos filhos ele recusa matar o animal de estimação para se alimentar. Ele na verdade escolhe sofrer e continuar lutando para conseguir outros tipos de alimento do que tirar a vida do animal que está ali acompanhando eles. E ele em alguns momentos já esteve fora da casa e ele não foi tocado. Então, assim, obviamente que existe a possibilidade do demônio ter feito isso para tentar ele, para ele duvidar da existência, mas no final, quando ele meio que ali usa o seu próprio corpo para se sacrificar, para tentar ali se curar e matar o demônio toca ele e nada acontece com ele. Então, julgando que ele tenha uma certa pureza por não desejar o mal, ele querer se sacrificar, talvez ele fosse imune. Apesar de, obviamente, ele ter causado a morte da própria mãe, não foi proposital dessa maneira. Foi uma tentativa dele em ver que ela não precisava chegar a tanto, né, que as atitudes dela foram extremas. Então esses feitos dele não foram com uma premissa negativa, uma premissa ruim. Ele só queria mostrar para ela que eles poderiam fazer algo a mais do que aquilo que ela estava disposta a fazer, que era matar o cachorro. Então é possível ser imune, mas a pessoa teria que ser pura e ter que acreditar cegamente em seus ideais. Bom, inclusive no final, quando ele se sacrifica, né, para abraçar o demônio e ficar ali com o demônio num canto específico da casa, ele desfere palavras de carinho e afeto direcionadas à sua mãe enquanto ele abraçava o demônio e fez com que o demônio morresse, mostrando que ele não o odiava, mesmo por ter tirado a vida da sua mãe e ter acabado basicamente com a vida do seu irmão, porque ele também o tocou. Então ali ele encerrou o ciclo de ódio e meio que de certo ponto acabou exorcizando o demônio. Meio difícil e meio improvável de acontecer, porque se ele te tocar é bem provável que você não seja imune, mas vale a tentativa em último caso. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, ou se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast, se inscreva para sempre receber os novos episódios. De qualquer forma, obrigado por escutar até aqui e até a próxima. Um beijão para vocês.